Continuando o assunto da disciplina de prótese dentária 3, abordaremos o conteúdo de prova da infraestrutura, que vem da engenharia, um conceito básico que podemos aplicar na prótese. Normalmente, a infraestrutura está por trás, está segurando, está suportando algo. Então, na prótese, é um conceito semelhante. Está atrás da porcelana, está por trás, segurando, recebendo esforços. Abordaremos para que serve a infraestrutura, como avaliamos e quais os procedimentos necessários para que tenhamos uma noção crítica de como ela deve ser feita. Então, a infraestrutura tem a função principal de absorver parte das forças transmitidas pela prótese, como na engenharia, conceito principal, suporte. E ela está exatamente suportando o material de cobertura estético, que é a cerâmica, que vem a ser colocada para dar o resultado final. Costumamos trabalhar com materiais à base de ligas metálicas, que são as metalocerâmicas, ou as cerâmicas à base de zircônia, alumínio e de silicato de lítio. Ao longo da aula também falaremos das características, da versatilidade e por que a metalocerâmica é a mais utilizada no nosso dia a dia de consultório. Bom, então para se chegar àquela estrutura metálica que vocês viram, né, que eu mostrei ali para vocês, que tem embaixo da cerâmica, o técnico, em cima do troquel, vocês lembram que o professor Esmeraldo falou do modelo e troquel, ele faz o enceramento dessa estrutura, prevendo exatamente desde a adaptação cervical até o contorno da estrutura do dente, na sua parede axial, né, e voltando até o lado de vestibular lingual, de mesial a distal. Então, ele faz todo esse contorno. Então, essa confecção, ela é feita em cera, inicialmente, e essa cera, no segundo momento, né, ela vai ser aí a técnica da cera perdida, onde tem cera aí, vai aparecer, vai ser preenchido por metal. Então, todo esse contorno que hoje é em cera, passa a ser de metal. Então, todas as fases laboratoriais de confecção, esses dois artigos que eu postei lá no ambiente aula, eles dão noção para vocês do passo a passo, item a item, de como essa estrutura é construída laboratorialmente, tá certo? A ponto de, uma vez feito todo esse trabalho, o técnico tem condição de ter um controle, né, do resultado, primeiro feito em cera e, num segundo momento, feito já com o resultado em metal, ele entregar um resultado que seja clinicamente aceitável para o cirurgião dentista. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, então como é que dá certo essa combinação, metal e cerâmica? São materiais diferentes, né? Devem ter características diferentes. Então, para que se possa, obviamente, ter essa união estável, né? A gente vai ter algum critério, tem que ter critério técnico, tá? E para que essa combinação dê certo, primeiro você tem que selecionar os materiais. Não é todo metal que vai dar certo com a cerâmica. Também não é toda cerâmica que vai dar certo com aquele metal, tá certo? E fora essa compatibilidade de materiais, eu também tenho que pensar em como essa construção vai ser feita. Eu não posso ter mais cerâmica do que metal em alguns pontos, nem posso ter mais metal do que cerâmica em outros, se isso não for algo bem pensado, né? Por que isso? Porque essa estrutura é uma estrutura, como bem foi dito aí, uma estrutura que vai suportar cargas. Então, eu tenho que saber onde é que eu posso colocar mais metal, onde é que ele deve estar presente, como ele vai dar essa amarração de suporte. E aqui a gente está pensando numa engenharia, literalmente numa engenharia, né? Porque é uma construção, e toda construção merece ser pensado, puxa, como que esses esforços vão chegar ao dente? Em que região? Dentes posteriores vão ter os esforços na região oclusal, mas esse esforço na região oclusal, ele se espalha, né? Então, eu tenho que prever para onde vão esses esforços. E os dentes anteriores, a região de esforço maior é no contato com o palatino. Então, eu tenho que prever a chegada desse esforço e como ele se espalha para essa infraestrutura. Então, não é simplesmente chegar e achar o seguinte, não, todo metal, qualquer metal, eu vou colocar também qualquer porcelana sobre este metal que vai dar certo. Existem, repito, critérios que têm que ser levados em consideração para que a gente possa
ter um resultado favorável a curto, médio e longo prazo. Porque, às vezes, pessoal, o que acontece é que você tem até resultados ilusórios a curto prazo, e, de repente, uma porcelana fratura. E aí você não sabe a causa dessa fratura. Muitas vezes a causa pode estar relacionada a um erro lá atrás, que foi na escolha do material, da combinação desse material. Pode também ser um erro de execução do dentista, como a falta de espaço, excesso de carga, mas tudo isso tem que ser pensado ao longo desse processo, que a gente começou desde o preparo e exame clínico, para que nessa hora, quando seja a hora da construção, a gente tenha mais certezas do que dúvidas. Bom. Professor. Pronto, fala. Então, no caso da coroa metalocerâmica, a infraestrutura é só a parte metálica ou são Pronto. as duas? Eu vou, nesse slide aqui, até vou, de novo, refazer esse desenho. A infraestrutura é essa parte metálica, é o que está embaixo da cerâmica. A cerâmica, a gente chama de cerâmica de cobertura. Fazendo aquela analogia inicial, o coping, que é o que a gente chama de infraestrutura, é o tijolo, e a cerâmica é a tinta. Entendeu? Uhum. Deu para pegar a ideia? Deu. Porque eu pensei assim, tipo, a cerâmica também tem que ter propriedades de resistência e tal. Sim, sim. E para isso, você tem que pensar as propriedades dos dois materiais, certo? Certo. O metal que você está usando, que você pode usar desde o ouro, tá certo? Até o cobalto cromo. Mas o ouro e o cobalto cromo, por exemplo, que são metais, têm propriedades diferentes. E as cerâmicas, entre elas, também têm propriedades diferentes, entendeu? Então, você vai ter cerâmica que você vai poder usar sobre metal. E vai ter cerâmica que não. Porque a propriedade dessa cerâmica não permitiria. Deu para entender? Deu sim. O que a gente usa é a liga não nobre de cobalto cromo, né? Na clínica, a gente vai ter Níquel mais cromo. utilizações de níquel cromo. Ah, tá. Eu coloquei, porque existem trabalhos e laboratórios que, inclusive, trabalham com cobalto cromo. Mas o que a gente trabalha na faculdade é níquel cromo. Certo. Obrigado. Certo? Então, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem tipos de cerâmica, certo? Então, nesses tipos de cerâmica, as cerâmicas fundidas, né, elas se adequam, né, à estrutura metálica. Essa parte aqui sombreada é a estrutura metálica, né? Ela vem aqui sombreada e por sobre ela, tá certo? Vem uma cerâmica fundida, que quando colocada, né, nessa combinação cerâmicas fundidas com estruturas metálicas, obteve-se um aumento da resistência dessas cerâmicas, principalmente com relação ao cisalhamento e atração. Então, observem que o tipo de cerâmica que eu estou utilizando, a depender do metal também que eu estou utilizando, eu dou um reforço ao conjunto, tá certo? Então, o que é que isso contribui? Contribui para a resistência do grupo, do total. Não é só metal, não é só a cerâmica. O conjunto tem que ser resistente. Agora, o conjunto tem que ser resistente e também tem que ter propriedades muito próximas umas das outras, porque senão o que é que acontece? Imaginem que se eu tenho um metal cuja característica de expansão dele térmica é diferente da cerâmica, o que é que aconteceria se o metal tivesse essa expansão diferente da cerâmica? Vocês podem me dizer? Fratura da cerâmica. Pronto. Porque o que é que acontece? Vamos voltar aqui um slide, tá? Só voltar aqui o slide anterior. É importante que os coeficientes de expansão térmica da liga metálica e da cerâmica têm que ser muito próximos. Porque os dois, assim, a cerâmica não é dura? Então, vamos lá, se eu tenho uma cerâmica dura, tá certo? E um metal que faça uma expansão ou uma contração diferente dessa cerâmica, muito provavelmente ela vai fraturar. Aí eu pergunto a vocês, essa seria uma combinação que daria certo? Desse metal com essa cerâmica? Não. Provavelmente não. Por quê? Porque eles têm propriedades que reagem, que não se somam, na verdade, né?
A propriedade da cerâmica de expansão é uma, do metal é outra, não tem proximidade. Então, na hora que o metal se expande, a cerâmica continua lá, sem sofrer na mesma quantidade de expansão ou aproximada, então é provável que comece a acontecer trinca, e com a trinca, posteriormente, vem a fratura. Entendido isso, pessoal? Então, para as cerâmicas e para os metais, quando a gente vai construir a coroa, a gente tem que encontrar uma compatibilidade ou uma aproximação dos coeficientes, tá certo? De expansão térmica, de contração e expansão, tá bom? Bom, mas é claro que, laboratorialmente, é fato que quando você manda para um laboratório, você demanda esse trabalho, e você diz assim, olha, laboratório, eu vou construir aqui uma coroa metalocerâmica. Você muito provavelmente já sabe com como o seu técnico trabalha, com qual metal ele trabalha, com qual cerâmica ele trabalha. E ele já tem domínio desse processo. Mas é bom a gente saber desse processo, porque quando há alguma falha, depois da prótese instalada na boca do paciente, a gente pode questionar o laboratório. Não, o que aconteceu? Como é que eu instalei e fraturou? Então, é bom ter conhecimento do processo laboratorial, pessoal. Apesar da gente focar muito na resolução clínica, o processo de laboratório, ele nos dá respaldo, né, para conversar, e nos respalda também, né, para conversar e contestar determinados trabalhos. Bom, quando esse trabalho chega do laboratório nos nossos consultórios ou na clínica da Unifor, a primeira coisa que eu vou fazer é uma avaliação de modelo. Então, eu tenho que checar se essa infraestrutura ela está bem adaptada no modelo ou se ela tem alguma folga, está com báscula, não está adaptada, tem espaço entre ela e o modelo. Então, o modelo é o meu primeiro contato, né, com o resultado. A partir dele, eu tenho como já entender se há alguma deficiência no trabalho, tá certo? Então, eu não preciso necessariamente esperar o paciente sentar na cadeira para fazer uma constatação. A minha primeira constatação vem de uma avaliação já da estrutura, da infraestrutura, que a gente chama de coping, essa parte metálica aqui, né, que é da infraestrutura chamada de coping também, sobre o troquel. Então, é óbvio que o que eu preciso como resultado para uma coroa é muito semelhante ao que a gente precisa como resultado para qualquer restauração. É que ela esteja adaptada, vedando, né, o bordo, que não exista espaços, que não exista uma condição desfavorável para que ela, enquanto coroa, não faça a função de vedar toda essa área. Então, é importante que todos vocês, na hora da checagem, prestem muita atenção nessa relação com a cervical. Bom, uma coisa que a gente tem que observar é como o formato da estrutura metálica chega até nós. Se eu estou fazendo um incisivo central, é claro que essa infraestrutura ela vem num formato diminuído, né? Como se fosse um terço do que fosse o formato final de um incisivo central. É importante perceber que isso faz diferença no resultado final. Eu vou mostrar uma figurinha e a gente comenta sobre esse slide. Nessas duas figuras, vocês vão perceber duas imagens diferentes. A primeira figurinha, vocês estão vendo uma infraestrutura. Todos estão vendo o cursor do mouse? Sim. E, bom, vocês estão percebendo que chegou uma infraestrutura para mim aqui, onde ela tem uma espessura maior que na cervical. Aí aqui já no terço médio ela vai afinando, chega lá no terço incisal, está bem fina, quase. Depois fica mais espessa, ou seja, ela não está homogênea. Deu para perceber isso aí? Hein, pessoal? Oi. Deu. Ok. Deu sim, professor. Tá dando para acompanhar? A primeira coisa, tá todo mundo acompanhando que eu estou conversando com vocês? Ou ficou alguma dúvida para trás?
A gente está comentando sobre a espessura dela. Se ela for contínua, ela é mais resistente, é isso? Então, vamos lá. Isso, na verdade, essa coisa de ser ou não contínua, vocês vão ver que vai ter uma pequena variação em função da cerâmica que vai ser aplicada, certo? Tá. Essa primeira infraestrutura, vocês estão vendo que ela está variável, a espessura dela, não está? Aham. Isso faz com que a cerâmica que vai ser aplicada sobre ela tenha que compensar. Então, olha só, vai ter local que a cerâmica está fina e local que tem muita cerâmica, local que tem pouca cerâmica. Isso é bom para a cerâmica? Será que isso é bom? Não. Ou seja, numa construção, vamos lá, se eu tive deficiência de cimento, eu tenho como compensar com a tinta? Vocês sabem me informar? Como é a pergunta? Como é, professora? Se eu tenho uma deficiência, por exemplo, se um tijolo está quebrado ou está fino, a tinta que eu vou jogar em cima do tijolo, ela compensa o tijolo? Não. Não. Ela pode até ficar mais frágil. Não fica fofa de vez em quando a tinta? Sim. Ela quebra. E o que é que acontece? Trazendo aqui para o dente, é a mesma coisa. Eu tenho que ter uma previsão de estrutura que me coloque a cerâmica com favorecendo a aplicação da cerâmica numa condição que seja homogênea à sua espessura. Ela não pode ser tão fina num canto, tão larga no outro. Ou seja, eu tenho que ter uma certa homogeneidade na aplicação, o que corresponde a essa outra estrutura que eu estou passando para vocês. Olha só, a estrutura dá uma homogeneidade para que a cerâmica, quando aplicada, ela também consiga ter uma homogeneidade maior de espessura. Deu para notar a diferença entre os dois dentes? Deu. Então, quanto mais eu conseguir essa homogeneidade de aplicação, e isso depende da infraestrutura, melhor vão ser as qualidades biomecânicas do resultado do conjunto. Porque aqui eu posso, nesse primeiro exemplo que eu dei para vocês, eu vou estar concentrando forças em áreas finas, onde tem porcelana, pode haver fratura. E nesse segundo exemplo, eu tenho uma homogeneidade que faz com que tanto cerâmica como infraestrutura sejam capazes de absorver a força sem haver aí uma concentração exacerbada em determinados pontos. Deu para entender? Oi? Júlia, Oi. então quer dizer que no caso, quando o paciente tem, por exemplo, um dente curto, né, o dente precisa de uns 4 milímetros, tem uns 4 milímetros de espessura para metal e porcelana. Então, nesse caso, nós vamos nos preocupar em manter a homogeneidade da porcelana, ou seja, a infraestrutura metálica vai ser mais espessa, para manter a espessura da porcelana uniforme, não é isso? Isso. Ah, ok. Joia. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Tá? A infraestrutura... Oi, pode falar, Elton. Não, é só para eles, assim, para eles entenderem que, nesses casos, pessoal, sempre que você for compensar uma espessura que você precisar mais, essa compensação deve ser feita em metal e não em porcelana. Ou seja, num dente, pode ser que em determinada área você tenha 4 milímetros de espessura e em outra área 2 milímetros. Mas o importante é que a espessura da porcelana seja uniforme em toda a extensão do dente. O metal, sim, pode ser mais fino numa área e mais espesso numa outra, não é isso, Júlia? O metal pode variar a sua espessura para dar condição à porcelana a ficar numa espessura contínua. A porcelana aí é o elemento mais frágil, certo? Então, é o metal quem tem que fazer essa compensação. Se ele precisar ficar mais fino, se ele precisar ficar mais espesso, ele vai fazer com que em todo o contorno ele consiga dar condição à porcelana a manter uma homogeneidade de espessura. Ok? Professora, Oi. tipo assim, se eu tiver mais espaço para cerâmica, não seria melhor para eu fazer uma estratificação? Vamos lá. Para que você faça a estratificação,
já há uma previsão da espessura do metal que você tem que deixar para a quantidade de porcelana que você tem que aplicar. Você Aham. não vai aplicar, por exemplo, num caso como esse, muita porcelana, porque você pode gerar sobrecontorno. Então, o metal já é feito numa espessura mínima para que dê condição à estratificação. Entendeu? Só que essa espessura mínima que ele é feito, o metal já é confeccionado prevendo a quantidade de cerâmica que tem que ser aplicada para a estratificação. Eu não posso fazer uma diferente. Por exemplo, primeiro exemplo, onde tem pouco metal e muita porcelana. Eu posso até fazer a estratificação, mas eu estou deixando ela mais suscetível a uma trinca, a uma fratura. Certo. Então, a construção da infraestrutura, ela já prevê a quantidade de infraestrutura necessária para que você tenha a estratificação final, para dar mais estética. Uma outra situação, vamos voltar aqui para o primeiro exemplo, tá certo? Numa condição desse primeiro exemplo, a porcelana, pessoal, ela é aplicada no metal, mas entre essa porcelana visível, que dá beleza ao dente, e o metal, existe um negocinho chamado opaco, que é exatamente para tirar essa cor do metal, né? A visibilidade do metal. Então, eu tenho que deixar espaço para o opaco e para a porcelana. Então, olha só, nesse primeiro exemplo, a depender aqui da área, eu não tenho espaço para o opaco e para a porcelana, porque a estrutura metálica ficou muito larga. E aí, na hora que eu parto para a aplicação da porcelana, algumas áreas onde ficou muito fino, vai aparecer aquela linha escura do metal. No segundo exemplo, vocês veem que tem essa dobrinha aqui, já prevendo espaço, um fino espaço para o opaco e o espaço para a aplicação da porcelana, que vem logo depois. Entendido isso? Entendido. Bom, como eu falei para vocês, a infraestrutura tem que seguir a anatomia do dente. Então, no modelo, a gente já percebe tanto o contorno vestibular, tá, da infraestrutura, se ele está em conformidade com os dentes vizinhos, já prevendo aqui esse contorno, que vai ser aplicado de porcelana. Como nas proximais também, o que vai ser aplicado de porcelana para fazer essa compensação e colocar em ponto de contato, tá? Então, isso aqui, no modelo, já dá para a gente ter a condição ideal de entender qual é o resultado que nós desejamos. Bom, todas essas avaliações, né, de forma e espaço, a gente tem que ver também que a porcelana, ela não pode ser aplicada em locais onde tenham ângulos vivos, senão ali há um estresse e uma possível fratura. Então, ela é todo metal, vocês vão perceber que ele tem um arredondamento, tá? Onde ela vai ser aplicada. Onde a porcelana for aplicada, tem arredondamento das áreas, não tem ângulos vivos. Não tem aquele bordo vivo, tá? Então, isso também já dá para a gente perceber. E, em alguns casos, vocês também vão verificar, já no troquel, a existência de uma cinta metálica, que normalmente fica pela lingual. Essa cinta metálica, alguns dizem assim, mas o dente não é todo de porcelana? Ele é, mas essa cinta se faz necessária, porque ela dá uma resistência à infraestrutura, principalmente na palatina dos dentes anteriores e os dentes posteriores, é uma região de maior concentração de esforços. E essa cinta também existe para manter uma integridade, olha aqui no padrão de cera, ela existe para que se tenha uma integridade do bordo, na hora que nós vamos remover esse padrão de cera para fazer a fundição. Então, isso aqui é um processo. Uma vez esse processo feito, eu tenho como resultado uma cinta, tá? Com um contorno similar à da anatomia do dente, onde a porcelana vai ser aplicada, e com ângulos e bordas, né? Para que a porcelana não fique aqui muito fina no seu resultado, na sua parte final, e ainda assim, com uma cinta metálica, desculpa, vou voltar aqui, pessoal. Vou voltar o slide. E ainda com uma cinta metálica que faz a proteção dessa região, tá? No processo de fundição. Essa cinta, normalmente, ela tem de altura
uns 2,5 milímetros. Observem que ela não está presente na vestibular. Ela normalmente vai estar aqui, proximais e palatina. Na proximal recebe o nome até de poste proximal. Mas isso aqui, nada disso aqui fica visível ao olho, né, quando a gente aplica a porcelana. Isso aqui normalmente está muito restrito à região cervical e regiões onde há cobertura gengival, fechando ali os pontos de contato. Então, olha só, uma coroa pronta, com a cinta aparente na região palatina. Então, essa região posterior da infraestrutura é que recebe esforços, né? E esse desenho é essencial para preservar as propriedades tanto da liga metálica, para que não haja deformação, como do revestimento cerâmico que vai ser aplicado sobre ele, certo? Então, quando a gente trabalha com essa relação de cinta e vai para avaliação na boca, vocês vão ver que em ligas não nobres, né, que é o que a gente está utilizando, a gente pode ter a espessura do coping, e aí a espessura total dele, que pode variar entre 0,3 e 0,5 de espessura, tá? A cinta na região vestibular, ela é bem menorzinha e é muitas vezes até coberta. Então, vocês vão ver que ela tem aqui 0,2 milímetros a 0,3, dependendo se é área anterior ou posterior. Agora, quando a gente fala de superfície lingual, essa cinta aumenta, que é uma região de maior resistência. Clinicamente, repito, é uma cinta que não fica aparente. Ela não fica ali, o paciente sorrindo, ela não é para estar ali aparente, ela tem uma cobertura, normalmente coberta pela porcelana. Quando você parte para essa avaliação clínica, uma vez posicionado em boca, você vai fazer algumas avaliações, desde a cinta, da adequação na cervical até a região oclusal. Então, para isso, a gente vai usar sonda exploradora, evidenciadores, que é aquele carbono líquido, pode usar material de moldagem, a silicona de condensação leve, não precisa ser silicona de adição. Usar radiografias interproximais para ver a adaptação nas superfícies proximais. Bom, e se não tiver totalmente adaptada, o que é que vocês acham que vai acontecer? Alguém pode me responder? Microinfiltração. Provavelmente. E também, se não tiver totalmente adaptada, eu sigo com o trabalho ou eu volto atrás? Volta. Volta. Vocês acham que o cimento, para cimentar essa peça, compensa a falta de adaptação? Não, Não. porque Não. ele vai se dissolver na saliva. Pronto. Então, na verdade, essa é a parte crítica, né, de laboratório, eu diria até a mais crítica, porque é onde a gente vai ter que realmente pesar, né, qual a importância da adaptação, a primeira coisa. Porque se ela não adaptar, é muito provável que eu tenha que voltar, rever moldagem, rever processos laboratoriais, às vezes até moldar novamente, se eu não conseguir fazê-la adaptar. Então, é a fase mais crítica, é a fase onde eu decido, sigo em frente ou dou uma parada e reavalio, tá? Bom, Pode ficar muitas excesso vezes... também, né, professor? Oi? Pode ficar excesso também, né? Pode. Causar uma periodontite. Ou Exatamente. Tanto o excesso como a falta podem ser prejudiciais, certo? Então, Tá. às vezes, no próprio modelo, vocês podem observar, o bordo está aqui, ó, com essa linha tracejada. Isso aqui seria uma réplica da peça, foi só para a gente fazer a fotografia. Observem que ela está aquém do bordo. Então, se eu já tenho uma previsão de que isso aqui não está adaptado nem no modelo, vocês acham que vai ficar melhor na boca? Não. Tanto o premolar como o molar, que também está do mesmo jeito, tá? Já se apresentam no modelo com deficiências de margem. Agora, o que é importante eu perceber aqui nessa figura? O meu troquel está correto. O que é que está incorreto? A confecção da infraestrutura. Então, muito provavelmente, talvez eu não precise repetir essa moldagem. Precisa que o laboratório repita o trabalho. Mas, existem situações
onde o troquel, o modelo, já foi mexido pelo laboratório, deu algum desajuste, e aí eu teria que voltar e moldar novamente. Outra situação que pode fazer uma infraestrutura não adaptar, pessoal, é a existência de bolhas internas. A estrutura, ela está ok na sua forma, na sua espessura, mas eu tento colocar na boca do paciente, ela não desce totalmente. Se o problema for só uma bolha, vamos colocar assim, eu vou identificar, e com uma broquinha de alta rotação, muito provavelmente uma esférica, eu vou reduzindo essa bolha. E testando. Toda vez que eu vou fazendo, isso aqui não é de uma vez, não. Faz com calma, né, sem pesar a mão, vai desgastando essa bolha, e aí vai testando a adaptação. Se ao final, com a redução da bolha, o coping adaptar, perfeito, você conseguiu finalizar, né, de colocar em posição total o coping, e a partir daí seguir em frente nas outras etapas. Mas é importante vocês fazerem uma checagem interna do coping quando ele chegar. Coping, repito, é o nome da infraestrutura metálica. Para saber se não há realmente bolhas, tanto no bordo como na parte mais interna, na superfície axial ou incisal, tá? Algumas vezes podem acontecer. Tá rápido, tá todo mundo acompanhando? Queria um feedback aí de vocês. Tudo bem. Ok. Tá tranquilo. Sim. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá sim. Toda vestibular. Bom, aqui, uma vez posicionada, eu tenho que checar a cervical, para exatamente saber se não tem excessos, se não tem falhas, tá? Se não há espaço. Então, como é que eu faço isso? Com a sonda escaladora. Vou passando pela cervical ao longo da vestibular, ao longo das proximais e ao longo da superfície lingual. Sempre checando se há excesso, se há falta ou se há espaço. Tem perguntas aqui no bate-papo? O que foi? Só pedindo para o pessoal fechar o microfone. Beleza. Vamos lá. Bom, vamos pegar da seguinte premissa. A gente viu uma bolha, desgastou a bolha, foi colocar na posição e não conseguiu êxito em que ela estivesse totalmente adaptada. Tentei de todas as formas aqui, tirei a bolha e não consegui, professora. Vou ter que repetir? Não. Ainda há recursos que a gente pode utilizar. A gente pode pegar aí um evidenciador, que é o carbono líquido, colocar na parte interna, tá? Pincelar na parte interna, colocar o coping na posição. O local onde tiver saído o evidenciador, tem a marquinha, é um local que pode estar impedindo a peça de entrar. Então, igualmente a bolha, eu vou ter que desgastar. Devagar, faço um ligeiro desgaste e tento posicionar novamente. Na verdade, é um método de tentativas. Eu vou estar sempre desgastando, coloco novamente o evidenciador, coloco em posição. Tirou um pouquinho mais o evidenciador, vou lá com a broca e removo novamente. Então, é um método de tentativa, onde você vai vendo até onde esse ajuste vai ser necessário, e ao final, muitas vezes, a gente consegue adaptar até a cervical. Às vezes, é uma imprecisão relacionada aí ao modelo, ou até uma manipulação inadequada do modelo, que foi feita em laboratório. Mas esse teste é no paciente ou ainda é no modelo de trabalho? No paciente, você faz já na boca do paciente. Ah, tá. Tá? Isso aqui já é uma... Diga. Porque se fosse no modelo, eu mandava logo para o laboratório de novo, não para eles consertarem. Normalmente, ele vem bem adaptado no modelo, certo? Uhum. Pode vir até desadaptado, como vocês viram, aquela estrutura. Mas se ele vier adaptado no modelo e não tiver adaptado na boca, tem alguma coisa no modelo, não tem? Porque como é que ele está adaptado no modelo e não está adaptado na boca? Então, alguma distorção pode ter acontecido nesse processo. E aí você vai ver se você consegue minimizar esse problema fazendo essa adaptação, essa checagem e essa correção na boca. Porque às vezes é uma coisa muito pouca.
né? Às vezes uma passada de broca, você já consegue que esse COP entre na sua totalidade. Entendido? Sim. Então, esse processo aqui é clínico, é feito na boca do paciente, tá bom? Bom, vamos supor que também eu desgastei, consegui que esse copo entrasse todo no dente. Mas ainda tenho que checar se ele está adaptado lá na cervical. Eu agora consegui que ele entrasse todo, mas eu tenho que checar a adaptação dele a nível cervical, como é que ficou. Então, na figura A, é o desejado, que ele esteja totalmente adaptado, não esteja com sobrecontorno, nem com subcontorno, nem muito menos com espaço. Na figura B, eu preciso que a coroa, pessoal, o resultado dela não tenha sobrecontorno, senão, como eu não sei quem foi que falou aí, mas pode ter o quê? Um problema periodontal, gerar um problema periodontal, tanto o sobrecontorno, como o subcontorno e o espaço. Então, meu resultado final, coping e cerâmica, tem que ser igual a figurinha A, tá? Vedando, fechando na cervical. As situações que eu estou expondo aqui para vocês de resultado final, que é a B, a C e a D, elas podem começar desde a hora da infraestrutura. Por exemplo, essa figurinha B é o sobrecontorno. Se a infraestrutura vier com sobrecontorno, a porcelana que vai ser aplicada aqui também vai ter sobrecontorno. Vocês concordam? Uhum. Então, a B, as duas figurinhas que tem a letra B, elas estão vindo em infraestruturas com sobrecontorno, que a gente chama de degrau positivo aqui da infraestrutura. Por quê? Porque estão além do dente. Então, se eu deixar dessa forma, na hora que eu aplicar a porcelana, eu vou ter aquele sobrecontorno de dente, o que vai impactar alimento, placa bacteriana e provavelmente uma inflamação gengival. Bom, mas eu posso ter também uma situação como essa, que é um subcontorno da estrutura, que a gente chama de degrau negativo, ou seja, está sobrando dente. E isso aqui, se eu deixar dessa forma, a porcelana vai ser aplicada na infraestrutura e vai ficar esse degrau, ou seja, vai ficar também um espaço sem cobertura, sem o selamento. E ainda tem uma terceira situação, que é uma situação que a infraestrutura não está vedando, ficou o espaço, e esse espaço aqui vai ser preenchido com cimento. E foi o que alguém também falou aí, o cimento, ele vai se dissolver com a saliva e vai criar um espaço aqui, onde muito provavelmente eu vou ter uma possibilidade de ter cárie nessa região. Então, quando a gente vai avaliar o posicionamento da infraestrutura na cervical, a gente tem que checar a adaptação, verificando se há degrau positivo, degrau negativo ou desajustes, que são 3 situações que eu não gostaria que tivesse. Que até a gente vai comentar que a gente pode tentar corrigir algumas, outras não. A gente teria que repetir o trabalho. Júlio, Então, diga. esse término é subgengival, né? Normalmente intrasucular, né? Ele fica abaixo do nível gengival. Certo, certo. Daí, tipo, a gente usar a sonda exploradora não pode, sei lá, lesar Pronto. O local onde você levou o término, ele não é de tal profundidade que você não consiga chegar com a sonda exploradora, certo? E você vai levar a sonda exploradora, ela em 90 graus com o dente. Você não vai posicionar a ponta dela em direção ao fundo de sulco. Então, ela normalmente, quando você leva a sonda dessa forma, ela afasta um pouco a gengiva para que a ponta chegue nessa linha de união. Uhum. É claro que se você errou no preparo e colocou o teu preparo subgengival, ou seja, entrou muito no sulco, fica mais difícil. Sem dúvida vai ficar mais difícil a moldagem, todos os processos são mais difíceis. Então, por isso, quando a gente está fazendo o preparo, o nosso cuidado de levar a margem, né, essa margem cervical, de tal maneira intrasucular, mas que não seja com aprofundamento, para não dificultar tanto a fase de moldagem como de checagem e adaptação. Certo. Entendeu? Bom,
Então, como eu falei para vocês, o interessante é ter o ajuste total, fechadinho ali, adaptado. Mas eu posso ter desajustes, que a gente chama de degrau positivo, negativo e espaço cervical. O positivo é aquele onde a infraestrutura está além do dente, tá? Ela pode estar além do dente, fechando na sua parte inferior, vedando a sua parte inferior, mas ela está além. Ela pode estar além do dente, mas sem vedar essa parte aqui, ó, cervical, deixando espaço. A degrau negativo, a infraestrutura está aquém do dente, e ao espaço cervical, ela nem chegou a tocar no término. Então, vamos ao degrau positivo, tá? Na prova da infraestrutura, fica exatamente, ó, uma abazinha, tá? Se forma essa aba, em direção ao sulco gengival. Então, isso aqui, repito, na hora da aplicação da porcelana, vai gerar sobrecontorno. Bom, normalmente, um grande indício aí que a gente tem em clínica é quando você vai provar e já há uma isquemia. Não é que toda isquemia é degrau positivo, mas essa isquemia fica uma isquemia constante na hora da prova. E por que está causando isquemia? Alguém pode me dizer? Porque tá empurrando a gengiva, não? Exatamente, a infraestrutura está querendo tomar o espaço que é da margem gengival, tá? Então, para isso, a gente tem que avaliar, passa-se o explorador, faz essa checagem clínica com relação à isquemia. Vocês podem também, nas proximais, checar com uma radiografia interproximal, checar se realmente está havendo esse excesso de material, de metal, além do dente, tá certo? Para que possa se tomar uma decisão de qual passo se vai fazer, qual a decisão que se vai ter. Isso aqui, às vezes, é decorrente de um recorte impreciso do troquel, ou até mesmo uma moldagem imprecisa. Então, eu tenho que avaliar se a minha moldagem, a moldagem que eu realizei, houve alguma imprecisão, como é que está o troquel, se o recorte do troquel foi feito em conformidade. Muitas vezes, a gente é quem faz, né, para o recorte final, para deixar em conformidade, porque a gente sabe o que está vendo clinicamente. Mas é nesse momento da moldagem ou do recorte do modelo que pode haver alguma situação que provoque, durante a execução, esse degrau positivo, tá? Mas e aí, Júlia? Eu estou com degrau positivo, eu vou ter que repetir a minha infraestrutura? Vocês acham que necessariamente tem que repetir? A gente pode aí, pessoal, entender o que aconteceu. A primeira coisa é entender o que aconteceu, certo? Se nós conseguirmos fazer a correção, ótimo. E essa correção, ela pode ser feita até com broca. Muitas vezes feita no próprio troquel, recortando e deixando rente. Eu tinha um excesso, no troquel eu pego uma broquinha, e a partir dessa broca, o uso dessa broca, eu faço o desgaste, tá, dessa margem em excesso e deixo rente, margem com a cervical. Se faço esse procedimento e ainda continua vedado, ok, eu corrigi o problema. Então, o problema, uma vez corrigido, vocês podem seguir adiante, tá? Bom, mas se eu fizer isso aí e eu não tiver uma correção do problema, começar a aparecer uma fenda, um espaço, ou realmente eu não estou conseguindo a adequação e a adaptação adequada, eu vou ter que realmente repetir a moldagem. E repetir o modelo e mandar novamente para o laboratório, tá? Isso mediante ter feito anteriormente a tentativa pelo desgaste, né? Um ajuste da infraestrutura sobre o troquel. Muitas vezes, alguns profissionais tentam até realizar isso, adequando na sua totalidade dentro da boca do paciente. O ideal seria você tentar ao máximo no troquel e levar a boca só para um refinamento final. Agora, vamos lá. E quando é um degrau negativo, ou seja, eu tenho a infraestrutura e está sobrando dente, tá? De novo, eu tenho como causa problemas na moldagem ou no recorte do troquel. Posso ter que repetir a moldagem? Pode. Mas também pode tentar, através do mesmo recurso de desgaste, fazendo o mesmo procedimento que foi feito anteriormente, só que agora, ao invés de ser na estrutura, ser no dente.
Então, também pego a broca, e aqui sim, vocês têm que fazer intrabucal. E aí recorta aquele excedente de dente e deixa a estrutura rente ao dente. Importante, a gente está falando tanto no anterior, desgaste positivo, como nesse desgaste negativo, em desgastes, né? Mas é importante checar se depois do desgaste eu conseguir a adaptação. Não é porque eu fiz o desgaste, fiz o desgaste, agora está tudo bem. Não, eu tenho que checar se essa região ficou adaptada e vedada. Caso contrário, terei que repetir a moldagem e o troquel. Por quê? Porque mesmo tendo feito os procedimentos, eu posso sim conseguir corrigir, mas eu posso ter aí a abertura de uma fenda, que é o que a gente não quer, que é exatamente o terceiro tipo de desajuste, que é o espaço cervical. Que o espaço cervical, pessoal, mesmo que eu desgastasse estrutura, eu não ia conseguir, porque já existe um espaço. E como é que eu vou desgastar? Quanto mais eu desgastar, mais esse espaço vai aumentar. E aí, de novo, cabe uma reflexão, porque muitas vezes isso vem em decorrência de uma moldagem precisa, às vezes um local de moldagem que nós não percebemos que houve uma falha. É claro que pode haver aí um recorte incorreto também, mas todos os tipos de desajustes precisam ser muito bem avaliados para que quando o procedimento, que é a moldagem, tiver que ser repetido, a gente vá com mais critério, vá com um olhar muito mais rígido, né, do que fazer e do que não fazer. Então, olha só, uma estrutura no próprio modelo aqui, no troquel, ela já estaria com espaço. Então, se ela já está aqui, muito provavelmente a confecção estaria errada e o meu troquel correto. Mas na boca, ou em situações em que ela está adaptada no modelo, mas não está adaptada na boca, não tem isso, é repetição de moldagem. Então, é muito importante a checagem, tá? No troquel, como essa infraestrutura está no troquel, porque lembrando, se ela está bem adaptada no troquel e não está na boca, alguma coisa aconteceu com o troquel ou com a moldagem, vocês têm que avaliar. Agora, se ela já tem alguma imperfeição no troquel, que corresponde o que está na boca, e vocês olham lá no troquel, o contorno está direitinho, está assimilado da boca, cabe uma reflexão. Alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Pode. Tem alguém aí? Pode. Continuar. Sim. Pode. Então, vamos lá. É porque é muito solitário, né? Aqui a gente, quando está dando esse tipo de aula. Até porque eu não tenho acesso a ficar olhando para vocês e saber. Oi? Ligar a Estou câmera de aí, ó. olho aqui no bate-papo, Júlia, mas está bem didático, viu? Então, é porque é muito solitário aqui. Eu gosto de sala de aula porque a gente está vendo até no próprio... A pessoa nem fala, mas só no olhar a gente já sabe. É verdade. Mas vamos lá. Então, essa parte de cervical, de análise cervical, repito, vamos ter critério, né? Avaliar se tem sobrecontorno, que é o degrau positivo, um subcontorno, que seria o degrau negativo, ou um espaço. E aí, a cada um desses, fazer a opção adequada, e principalmente quando tiver espaço cervical, observar no troquel se há conformidade ou não, para que haja uma repetição da moldagem e do modelo. Bom, uma outra questão é o espaço oclusal. Porque às vezes está tudo bem, está tudo ótimo, deu tudo certo, professora, está tudo... Aí você bota na boca do paciente, não tem espaço. Mas aí vem a pergunta, já não tinha espaço antes? No modelo também não tinha espaço. Então, o erro aqui é lá atrás. É não ter visto isso durante o preparo. Então, é uma coisa importantíssima, porque o técnico não vai fazer milagre, pessoal. E muito provavelmente vocês não vão sair cortando os dentes inferiores, porque não tem espaço. Então, o espaço oclusal, ele é determinado desde a hora do preparo do dente. Então, olha só, um preparo de dente como esse aqui. Vocês acham que tem espaço aqui na crista mesial? Não. Vocês entendem aí? Ó? Olha só, no preparo já existe o problema. Então, eu tenho que entender que a moldagem, a infraestrutura, a porcelana, não vai compensar esse problema, vai agravar. Então, eu tenho que ter um espaço. Lembra que, eu não sei quem me perguntou, sobre a estratificação da porcelana lá no começo, não é? Fui eu.
Pronto. Você me perguntou aquilo. Eu não estou com espaço nem para metal, como é que eu vou ter espaço para estratificar a porcelana? Né? Aham. Então, o metal ele é feito naquela medida de no mínimo entre 0,3 e 0,5 para dar a condição da porcelana chegar aí entre 1 a 2,5. Vamos lá. Então, olha só, eu tenho que desgastar mais essa região para ter a espessura mínima do metal e a espessura mínima para a porcelana. Porque o metal, ele vai sempre tentar uma compensação para mais ou para menos, mas a porcelana, a gente já viu que ela tem que ter uma constância na sua espessura. Então, todo o trabalho que for feito aqui vai partir de um procedimento clínico que foi o preparo. Caso contrário, pessoal, é muito comum a gente ver isso aqui, ó. Esses porcelana fraturada, metal aparente, porque na hora o colega teve que desgastar a porcelana e apareceu o metal. Então, isso é um indício da falta de espaço. E essa falta de espaço, repito, não foi durante a aplicação da porcelana, não foi durante a confecção do coping, da infraestrutura. Muitas vezes é por conta do preparo, que foi deficiente. É claro que a gente vai ter situações onde o laboratório errou a dose e botou um coping, né? Mais espesso, desculpa. E aí você tem uma figurinha chamada espessímetro, como a gente vai ver, e onde ele vai dar se está espesso ou não, eu posso desgastar. Mas eu não posso deixar chegar nessa condição de mandar aplicar a porcelana sabendo que não tem espaço. Melhorou. Então, só para falar, complementar o que a Júlia está falando, que essas etapas aí, umas dependem da outra, tá certo? E tudo isso aí pode ser visto na fase provisória. Então, assim que você faz o preparo, que você coloca o provisório, você vai pegar o espessímetro e medir nesse provisório se tem uma espessura adequada. Então, assim, a fase provisória é uma fase fundamental para a gente ver tudo, como é que está o nosso preparo. Eu perguntei que a gente já faz uma previsibilidade da espessura da coroa total, que é o metal mais a cerâmica já. Sim, claro. É por isso que eu falei desde o começo, eu dei aquele exemplo da engenharia. Isso é pura engenharia. E como o Elber falou, eu vou repetir um pouquinho, porque o microfone dele estava falhando. Quando você faz o preparo, o teu primeiro diagnóstico, se você fez o preparo nas medidas corretas, é o provisório. Vamos lá. Tu fez um preparo, colocou um provisório, o paciente chegou no dia seguinte com o provisório furado. Você acha que você fez o preparo na medida certa ou está precisando desgastar mais? Desgastar. Entendeu? Então, o provisório, ele serve de um meio diagnóstico para você saber se a quantidade de dente desgastado está suficiente. E você pode usar um negocinho que eu vou mostrar agora, que é o espessímetro, para saber se a espessura do desgaste, quando a gente desgasta o dente e faz o provisório tem uma espessura. Aquela espessura do provisório é que vai me dizer se eu tenho espessura para o metal e para a porcelana. Entenderam? Entendi. O provisório, ele é meio diagnóstico. Se no provisório eu já estou tendo problemas com relação o provisório, professora, eu coloco o provisório, a paciente chega no dia seguinte com ele na mão. Se ele está caindo, pode ser excesso de carga. E esse excesso de carga, muitas vezes, é porque ele está fino, está jogando a carga sobre ele e a linha de cimentação, o cimento não está aguentando e está saltando. Então, pode ser também um indício de falta de espaço. Entendido? Entendido. Bom, uma outra maneira da gente ver é quando vem a prova da estrutura, você coloca ela em boca e aplica uma pequena porçãozinha de Duralay e pede para o paciente fechar a boca. Na hora que ele fecha, pessoal, vocês estão vendo isso aqui, ó, metal aparente. Ou seja, ele está ocluindo em cima de metal. E aí eu vou com esse aparelhinho chamado espessímetro, tá? E eu tenho que parar e pensar, puxa vida, está sem espaço. Mas, repito, isso aqui tem que ser uma coisa vista lá atrás. Mas, vamos lá, aconteceu aqui. Então, quais são os passos que eu devo seguir? Será que eu não devo repensar? Será que eu não deveria repreparar? Agora, é claro, pessoal, vamos lá, eu gosto de fazer sempre essa reflexão. Você pediu para o laboratório fazer, ele fez, deu tudo certo
para o que você mandou. Ah, professora, mas aqui está dando errado. Mas quem errou? Foi o laboratório ou você? Você. Então, você vai ter que pagar por esse serviço e vai ter que refazer e pagar novamente. Meu Deus. Certo? Então, assim, não foi o laboratório que não viu o espaço. Não foi o laboratório que, de repente, fez uma coroa da cabeça dele. Então, por isso é bom a gente entender as fases laboratoriais, por isso é bom a gente entender preparo e saber fazer, por isso é bom a gente saber fazer um bom provisório. Agora, vamos lá, isso aqui pode ser, e aí vamos colocar a visão crítica. A primeira situação eu coloquei que nós erramos no preparo, pode ser. Mas a segunda situação pode ser que aqui, na oclusal, o laboratório tenha errado na medida do metal, tenha mais metal do que necessário. Você lembra que eu falei que podia ficar entre 0,3 e 0,5? Aham. Se tiver aqui com 1 milímetro, tem muito metal, não tem? Então, eu posso desgastar até chegar na medida correta. Agora, cuidado, porque eu tenho que chegar na medida correta do metal, mas que dê a medida correta para a porcelana. Não pode ficar porcelana fina aí também, não. Vocês estão vendo como é um pouquinho mais complexo? O ideal seria que lá na fase de provisório, eu já tivesse começado a avaliar esse problema. Como? Sabendo da espessura, sabendo se não está muito fino o provisório. E aí sim, quando partisse para fazer o definitivo, eu parti com mais segurança para que não tivesse tanto problema. Alguma dúvida, pessoal? Não. Lembrando que a Duralei é bem pouquinho, ó, em cima praticamente só da infraestrutura, tá? Só em cima da infraestrutura. Ela não precisa ser aquela coisa de pegar os dentes vizinhos. Ninguém vai fazer aqui uma checagem ou um registro de mordida com Duralei pegando vários dentes, porque corre o risco de prender nas ameias. Então, é importante que se restrinja basicamente ao dente que tem a infraestrutura. Então, a constatação do problema se dá exatamente, se você percebeu que ficou alto, no registro você vai entender isso aqui, vai visualizar e vai tomar a decisão. Ou reprepara o dente, volta, né? Volta tudo, reprepara, molda novamente, manda para uma nova estrutura e assume o ônus de pagar essa que foi feita, ou desgasta esse ponto que está alto, checa se tem espessura para porcelana e segue em frente. Se acontecer lá na Unifol, professor. Você vai ter a mesma postura. O que acontece de diferente? Normalmente, pessoal, vocês sabem que o paciente ele paga por esse trabalho, né? Ele paga o laboratório. Então, o que a Unifol normalmente consegue com os laboratórios é que o custo não seja o mesmo. Os laboratórios fazem uma concessão, dão um abatimento para a repetição, tá? Mas a Unifol acaba pagando, certo? Pela repetição. E quando isso acontece, a gente tem que justificar o que é que aconteceu para que ela tenha que pagar isso aí. Então, tudo tem que gerar uma justificativa. No seu consultório, é a mesma coisa, você iria pagar, muito dificilmente o laboratório te dá essa concessão, porque ele dá para a Unifol, porque tem muitos casos, né, uma demanda muito alta. E, óbvio, isso aí também é negociação, não é sempre que a gente consegue. Mas em consultório você arca com todas essas custas, certo? Tá. Bom, digamos que deu tudo certo, né? Você provou, adaptação cervical, ok. A adaptação oclusal, ok. Gengiva tá ok. Fiz o registro, tudo ok, professora. Tá perfeito, entrou bem direitinho, tá tudo tranquilo. Então, ótimo, você já tem a infraestrutura posicionada em boca, você já tem o registro e você vai fazer o que a gente chama de moldagem de transferência. Por quê? Ah, professor, eu vou ter que moldar de novo? Sim, porque agora, vocês lembram que o professor Esmeraldo falou para vocês que naquela moldagem que vai para o laboratório fazer o coping, ele faz um troquel. Então, ali, você acaba perdendo a relação gengival, a relação de contorno dos dentes vizinhos. O laboratório acaba perdendo algumas referências para que ele aplique a porcelana.
Então, eu preciso moldar novamente, com o coping posicionado na boca, ele fica em boca. Eu faço uma nova moldagem, só que essa nova moldagem, pessoal, é uma moldagem simples. A moldagem feita com moldeira de estoque, tá certo? Onde, uma vez moldado, o coping vai sair na moldeira, ó. Ele sai no molde, ele fica preso no molde, tá? E aí eu tenho o quê? Eu vou ter copiado aqui a margem gengival, a relação de contato com os vizinhos, a relação oclusal com os outros dentes. Então fica muito mais fácil eu ter essa visualização para o técnico aplicar a porcelana. Agora, qual é o diferencial aqui? Normalmente vocês aplicariam gesso. Numa moldagem comum, vaza com gesso especial. Aqui, pessoal, o coping, a infraestrutura metálica, não dá para colocar gesso dentro. Se vocês colocarem gesso dentro, vai grudar e ninguém tira mais. Começa daí. Dá uma dificuldade tamanha e não vai ficar preciso. Então, a gente vaza a parte interna do coping com Duralay. E para que essa Duralay se fixe no gesso, a gente faz umas retenções com fio ortodôntico, com clipe, e coloca, olha só, dentro do coping a Duralay com esses clipes para fora. Para quê? Para que eles fiquem presos no gesso, tá? Para que quando eu sacar essa moldagem, eu tenha o coping preso nessa Duralay, né? E a Duralay presa no gesso. Óbvio que eu tenho que vaselinar, eu passo vaselina dentro do coping com um microbrush para que o coping eu possa sacar esse coping quando for da aplicação da porcelana. Aqui uma sequência do professor Esmeraldo. Vejam bem, olha, ele aqui fez uma moldagem de transferências de vários copings, tá? Com silicona de condensação. Aqui até porque é uma reabilitação maior, não é só um dente, são vários dentes, tá? E aí, feita a moldagem de transferência, passa-se vaselina na parte interna, coloca-se aqui a Duralay, que aqui no caso usou uma Duralay de uma outra cor, que pode ser uma cor correspondente à do dente, colocou-se esses pinos de retenção para o gesso e fez o vazamento. Então, olha só, tem o gesso especial, mas preso ao gesso especial estão esses pinos com essa resina e sobre essa resina estão os copings. E aí eu tenho uma relação oclusal. Olha só, as resinas presas ao gesso e os copings que o técnico agora sim vai ter a condição de aplicar a porcelana sobre eles. E aí dando o contato adequado, o contorno gengival adequado, a oclusão adequada, fazendo assim um processo mais preciso, tá? De adequação do contorno e da estética. Dúvidas com relação a isso aqui, pessoal? Nessa moldagem não tem fio retrator não, né? É só... Não tem fio retrator. Essa moldagem, qual é o objetivo dessa moldagem, tá? É você transferir o coping, tá certo? Para uma condição onde a relação gengival e dos dentes vizinhos possa ser percebida pelo técnico. O coping, o término cervical já foi feito, né? O coping já está adaptado, então você não precisa colocar fio retrator. Aí ele é feito com silicona, né, professora? Ou alginato também? Você pode usar alginato, pode usar. Existem alginatos com características excelentes para você usar isso. E você pode usar silicona de condensação, não é a de adição, tá? Você pode usar de condensação para poder fazer esse resgate, essa transferência do coping. Lembrando que o teu objetivo aqui não é copiar término. Teu objetivo aqui é tirar o coping da boca do paciente numa condição de cópia em relação aos dentes vizinhos e à margem gengival que contorna. Entendido isso aqui, pessoal? Entendi. Bom, a etapa que vem a seguir depende exatamente de tudo que eu falei aqui, porque daqui vai para o técnico aplicar a porcelana e finalizar. Então, eu tenho que escolher a cor e enviar para o técnico. Isso é um motivo de uma aula posterior que vocês vão ter com o professor Elmo. Mas o que é mais importante, dá para eu chegar e escolher a cor sem ter passado por tudo isso que eu passei? Não. Dá para eu ter certeza de um trabalho eficiente, duradouro,
só com a aplicação da porcelana sem ter olhado pela infraestrutura? Não. Então, olha só, dá para eu construir uma casa só com tinta, sem parede, sem cimento e tijolo? Não. Então, a infraestrutura, ela é a parte, eu diria, até mais importante no que se diz respeito à durabilidade, né, e à saúde desse trabalho. Porque a porcelana, ela vem para dar a beleza, mas ela pode dar uma beleza aparente se a infraestrutura não estiver em conformidade. E essa beleza aparente, ela se perde com o tempo. Por exemplo, uma inflamação gengival, uma cárie. Então, a infraestrutura, ela vem para selar e dizer assim, olha, daqui para frente é só beleza. Se eu estou boa, pode aplicar que o resultado vai ser positivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você fica muito preso ao resultado final e perde o processo. Acha que o processo é desnecessário, não é importante. E a gente está percebendo aqui como é importante o processo, perceber as variáveis da infraestrutura, principalmente aquela questão da checagem cervical, que é o mais difícil, porque é um ambiente tão micro ali perto da gengiva, né, que às vezes você passa, não, ali na região gengival ninguém vai ver. Pelo contrário, não vê agora, mas pode ver depois como resultado. Então, é muito importante essa checagem. Vamos lá, checagem de contato, checagem oclusal, checagem cervical, para que eu chegue ao final fazendo uma moldagem de transferência, podendo enviar ao laboratório um trabalho com mais segurança.